Vamos falar um pouquinho sobre saúde? Eu tenho dados aqui do Instituto Nacional do Câncer. Para cada ano do triênio de 2023 até agora, 2025, foram estimados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. No Espírito Santo, essa estimativa é altíssima também. São 900 novos casos por ano durante esse mesmo período. Alguns fatores de risco, como obesidade, sedentarismo e tempo de exposição hormonal. É exatamente sobre este assunto agora que eu converso com o meu convidado, médico oncologista, Dr. Fernando Zampronho, está conosco aqui ao vivo. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Xará. Tudo bem, Fernanda? Bem, obrigada aí pela sua gentileza, doutor Fernando. Vamos conversar um pouquinho com as mulheres que nos ouvem aqui também? Vamos. Me fala um pouco mais sobre esse tempo de exposição a hormônios. Isso é uma das grandes teorias do motivo pelo qual o câncer de mama aparece, né? Quando a gente olha para fatores de risco modificáveis e não modificáveis, né? Dentre esses não modificáveis, já é sabido desde a década de 80 que a menarquia precoce, ou seja, as meninas que começam a menstruar muito cedo, né, e a menopausa tardia, são fatores que contribuem para o aparecimento de câncer de mama. Tá? Então é o tempo que essa menina fica em exposição hormonal do próprio hormônio, nós estamos falando, né? E o que a gente vê acontecendo recentemente, com esse surgimento de mais casos e pacientes mais jovens, e estou falando jovens aqui entre 40 e 55 anos, porque o pico ainda continua a partir de 55 anos, mas a frequência, a taxa de ocorrência de câncer em mulheres entre 40 e 55, ela aumentou um pouco nesses últimos 15 a 20 anos, né? Uhum. E uma das coisas que a gente estuda, é uma teoria ainda sem grande facilidade de comprovação, mas que provavelmente justifica uma parte desses casos, é que as mulheres passaram a ter filhos mais tarde, né? Que é uma outra questão. Muitas mulheres não sabem que a mama fica esperando a primeira gravidez para completar o ciclo de amadurecimento da mama. É por isso que a mama muda de formato, muda de cor quando a mulher engravida a primeira vez. Então imagina, ela menstruou aos 13 anos, aos 11 anos, por exemplo, e só vai engravidar agora, está mudando também isso, né? Engravidar depois dos 30. Então ela Isso. vai ficar 15 anos esperando para amadurecer a mama. Tá? Então isso pode sim ser um gatilho para surgimento de câncer nessa população. Porque antigamente, eu estou falando do tempo dos nossos avós, elas casavam muito cedo, né, e tinham filho, todo ano era um filho chegando, né, a cada 1 ano e meio. Tem uma avó minha que teve 13 gestações, 9 filhos, porque 3 morreram logo que nasceram, a outra avó teve 6 gestações. Então, era o comum. Hoje não, já mudou, né, por conta da pílula anticoncepcional, então mudou um pouco desse momento aí. Doutor Fernando, e incluindo aí nesse debate as que também decidiram seguir sem filhos. Essas nunca vão ter, então, esse amadurecimento da mama concluído? Essas nunca vão ter porque elas não tiveram a primeira gravidez. Então elas vão ter um risco um pouquinho maior mesmo quando eu estou olhando para a população de modo global. Meu Deus. E a dificuldade de identificar esses casos, e aí a gente está falando dessas jovens, né? E não aquelas que estão sendo rastreadas pela mamografia, doutor, porque elas não passam com uma certa frequência e muito menos nos controles anuais pelos exames de imagem. Exato. A gente tem um desafio aqui para essa população abaixo dos 40 anos de idade, né? Hoje a mamografia está contemplada a partir dos 40 anos. Então o acesso, seja no SUS, seja para o plano de saúde, já está contemplado a partir dos 40 anos. Abaixo disso é individualizado, onde a gente vai olhar histórico familiar. Quando a gente fala de histórico familiar, nós valorizamos casos de câncer de mama, de ovário, de próstata e de pâncreas, nesta família de primeiro até segundo grau, mas sobretudo de primeiro grau, pai, mães, irmãos, tias, tios, né? E por que eu estou falando pâncreas e próstata? Porque esses dois tumores, 15 a 20% das vezes, eles têm alteração do gene BRCA, que é o mesmo gene do câncer de ovário e de câncer de mama. Existem outros, mas esses são, BRCA1 e 2, são os genes mais comumente relacionados a câncer de mama. Então, quando a gente particulariza
essas meninas abaixo de 40 anos, olhando para a história familiar, muitas vezes a gente começa a mamografia mais precoce. Fora da história familiar, a gente tem que analisar os outros fatores de risco, então. Teve a menacme, a primeira menstruação muito precoce, às vezes a menina teve lá uns 9 anos de idade. Tem esses casos, né? Eu tenho que ficar mais atento para essa mama. Ela está obesa, ela é sedentária, ela fuma, são os outros fatores de risco. E quando eu estou falando de fumar, sedentarismo e obesidade, eu estou falando de fatores de riscos modificáveis. Tão importante quanto fazer exames para essa população é modificar os hábitos, tentar trazer hábitos de vida saudáveis que vão reduzir o risco dela desenvolver câncer de mama no futuro. Essa condição das meninas que menstruam muito cedo ou as que entram na menopausa muito tarde, é uma condição orgânica da mulher, ou seja, é o perfil daquela mulher? É o perfil daquela mulher. A gente não consegue modificar porque já aconteceu, né? Então eu tenho que olhar para ela só com isso como um fator de risco. Mas muitas vezes os outros fatores não estão presentes. Ela tem alimentação saudável, não fuma, pratica atividade física regular. Então, aquele fator de risco, talvez o peso caia bastante, porque ela compensou com os outros hábitos de vida, né? É a gordura, né? O peso é a gordura que inflama o organismo, é isso, doutor? Não é só por inflamação do organismo. É que a gente tem um ciclo chamado ciclo de Krebs, que foi o autor que descreveu isso, que converte colesterol em hormônios na pele. Então, assim, as obesas, elas acabam tendo um nível hormonal diferente das magras, por causa de maior conversão periférica do colesterol ali em hormônio feminino. Então, é por esse motivo, não é à toa que a gente tem visto no mundo também, não é uma epidemia, mas é que a gente acaba exagerando um pouquinho, mas aumentou o número de casos de câncer de endométrio nas mulheres na menopausa, por causa do aumento da obesidade. Na mulher na menopausa, ela parou de fabricar hormônio no ovário, né? Mas ela continua fabricando hormônio na pele. Então, se ela tem mais gordura na pele, ela fabrica mais hormônios e ela vai ter os riscos dessa fabricação de hormônio. Por isso que a gente fala que obesidade é doença e precisa ser tratada como tal. Precisa ser combatida como tal e tratada como tal. Seja através de medicamento oral, medicamento injetável, seja através de cirurgia. Entendido. Ou, obviamente, com mudança de hábito, né, que você consegue também emagrecer sem precisar de outros artifícios, né? E para aquelas que tenham colesterol alto geneticamente, tem que combater o colesterol também? O colesterol alto geneticamente, o metabolismo individual, ele precisa ser trabalhado em relação também a risco cardiovascular. Então a gente tem medicamento para isso, precisa ser identificado, triglicerídeo, colesterol elevado, sem que a pessoa cometa erros de alimentação, sem que ela seja obesa, tem que ser tratado. Até porque ela tem um risco cardiovascular que pode ser até muito maior do que o risco de desenvolvimento de câncer, obviamente. O que a gente faz com a menstruação precoce e também com a menopausa? Porque eu estou falando aqui também, né, a gente esqueceu de dizer que quando a gente entra na menopausa, doutor, muitas das mulheres, elas fazem a reposição do estrogênio e da progesterona, não é mesmo? Exatamente. Aí elas ampliam esse tempo de exposição de hormônios que a gente estava falando ali. Exatamente. Muitas vezes a reposição de hormônios já começa no climatério, que é aquela fase que a menstruação fica irregular, já começa a aparecer sintomas de menopausa sem que ela tenha parado de ter a menstruação exatamente, tá? Que começa ali por volta dos 40. Só que terapia de reposição de hormônio, ela é diferente do que muitas vezes as pessoas têm noção por aí. A dose do hormônio, o tipo de hormônio. Antigamente a gente fazia uso de hormônio de égua. Hoje tem hormônio sintético bioidêntico, ou seja, ele tem uma molécula muito, muito, muito semelhante à molécula natural do corpo, ok? Então, isso faz sentido, né? Usar moléculas bioidênticas. A reposição para quem precisa, para quem não tem risco, então eu tenho que estimar o risco dessa mulher. Se eu estou diante, por exemplo, de alguém que tem histórico familiar de 2 irmãs com câncer de mama, eu não vou me sentir tão confortável de prescrever terapia de reposição de hormônio para essa mulher. Vou ter que informar isso para ela, do risco que ela tem. E reposição de hormônio, tem que deixar isso muito claro, não é chip da beleza, não é suplementar hormônio. Isso é outra coisa que não tem estudo, não tem nível de evidência de segurança. Então, e foi proibido, não, doutor?
É proibido, mas Aham, acontece. Assim como o vape é proibido, mas acontece. Né? entendi. Assim como drogas ilícitas são proibidas, mas acontece. Aí é uma questão de escolha do ser humano, né? A gente precisa chamar atenção para isso. Suplementar não é repor. Uhum. Repor é identificar quem precisa e dar aquilo que ela precisa, na medida do que ela precisa. E tem bons profissionais no mercado, bons ginecologistas que fazem isso de uma maneira muito consciente. Então, o excesso de hormônio não tem nenhuma evidência na literatura de que isso seja necessário e de que isso faça tão bem e que não faça mal. Aqui que está a questão. Eu quero saber também a segurança, né? E tem um estudo clássico em 2015 que mostrou terapia de reposição, eu não estou falando de suplementação, estou falando de repor mesmo, em mulheres na menopausa. Então, elas entraram na menopausa definitivamente. Um estudo que acompanhou 15 mil mulheres durante 10 anos e mostrou que quem fez reposição de hormônio para mais de 5 anos ou usou hormônio isolado, só progestagênio, só estrogênio, e não usou pílula conjugada, essas mulheres tiveram um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama, mesmo nas famílias que não têm. Eles excluíram a parte genética. Então era só em famílias, mulheres de famílias sem câncer de mama, sem câncer de ovário. Para tentar interpretar dessa variável única, né? Só Uhum. dá esse medicamento. Então, teve um aumento de quase o dobro de casos de câncer nas que receberam mais de 5 anos ou que receberam pílulas isoladas. Então, se é para fazer reposição de hormônio, até 5 anos, parece ser bem seguro e usar a pílula conjugada é o ideal, ok? Mas o mais Entendido. importante, identificar nessas mulheres aquelas que precisam de mudar os hábitos de vida. Porque menopausa não é doença, é uma condição natural da mulher. Eu sou homem, muitas vezes eu digo isso para as minhas pacientes, eu não tenho um lugar de fala, mas eu tenho as preocupações. Eu sou pai de mulher, eu sou marido de mulher. Então, eu tenho preocupações em casa. Eu tenho mãe, mas a minha mãe está mais velha, já, né, já passou dessa fase. Mas então, pensando na questão da menopausa, ela é uma condição. Eu tenho que entender se para mim, mulher, essa menopausa está sendo difícil, está sendo mais fácil, está sendo mais ou menos, identificar a minha necessidade, fazer as mudanças de hábito de vida necessário, sair do sedentarismo é fundamental. Atividade física é remédio. E só para vocês terem uma ideia da potência da atividade física, agora no meio do ano, no grande congresso americano chamado ASCO, teve um estudo de intervenção com atividade física medida, regular, em pacientes que tiveram câncer de intestino do terceiro estágio, ou seja, um câncer de alto risco de voltar. 100% fez quimioterapia pós-operatória. Então os grupos estavam iguais. Metade, 5 mil para um lado, 5 mil para o outro, metade fez atividade física regular, a outra metade não. Fazia de qualquer jeito, vamos dizer assim. Mas o que fez a atividade regular, eles têm as métricas, eles mediram a capacidade de atividade física em 6 minutos, a distância que ele percorria, o VO2, que é a capacidade de extração de oxigênio pelos tecidos periféricos, enfim, métricas que mostraram para a gente que esse grupo realmente fez atividade física. E teve 8% mais de cura em 10 anos em quem fez atividade física. Ou seja, atividade é remédio contra o câncer. Atividade física reduz o risco de câncer e reduz o risco de câncer voltar, inclusive. Ah, excelente. Olha só, vou atender meus ouvintes. Vamos lá? Vamos? Eu tenho algumas perguntinhas excelentes aqui. Duas delas, excepcional. Qual de fato é o comprometimento ou aumento do risco para câncer de mama para quem faz uso do anticoncepcional como método contraceptivo? A gente tem um estudo de mais ou menos uns 5 anos atrás, que ela não implica diretamente o anticoncepcional como causa de câncer, mas indiretamente porque a mulher não procria enquanto está tomando o anticoncepcional. Lembra que um dos fatores de risco clássicos, e foi um dos primeiros que a gente descobriu, é a baixa paridade. Quanto maior o número de filhos, menor o risco. Por quê? Porque a progesterona na gestação ela sobe, fica 30 vezes maior em geral e fica estável durante toda a gestação, as 36, 40 semanas de gestação. Depois eu tenho uma fase de amamentação, que os hormônios também da amamentação protegem a mama. Então a mulher que teve 6, 7 filhos, por isso as nossas avós não tinham tantos casos de câncer de mama.
E por isso agora as mulheres que têm 2, 3 filhos, às vezes tem um, né? Elas têm um risco maior. Então, deste ponto de vista é que o anticoncepcional acaba contribuindo para o aumento de risco de câncer de mama. Né? Não é direto, é indireto. Uma outra pergunta aqui é de uma mulher que está entrando na menopausa. A pergunta é o seguinte: o uso do anticoncepcional funcionaria como uma espécie de reposição hormonal? Sim, se você olhar que a pílula geralmente é dupla, né? Tem estrogênio e tem progestagênio, sim, mas talvez a dose não fosse tão necessária. Mas sim, é uma forma de você fazer essa reposição de hormônio. Não é incomum que as meninas tenham dismenorreia, que é aquela dor muito forte na hora da menstruação. Às vezes elas têm enxaqueca, por exemplo, durante o período menstrual. E aí, quando fazem o uso do anticoncepcional, melhora muito a dismenorreia, melhora muito a enxaqueca. Né? Então você vê como regular o hormônio ajuda a qualidade de vida dessas mulheres em específico. Então sim, ele funciona como uma terapia de reposição de hormônio. Doutor Fernando, vou para o Repórter CBN, eu queria voltar contigo em um minuto para o senhor dar minhas últimas dicas aqui para os nossos ouvintes, como que a gente pode no dia a dia pensar nisso, em identificar, em conhecer o corpo e se antecipar a todos esses resultados, tá bom? Tá bom. Volta aqui com o nosso CBN Vitória, quarta-feira, a gente aderindo aqui à campanha do Outubro Rosa, trazendo sempre explicações e participações de especialistas no assunto para deixar vocês mais bem informados. O meu convidado de hoje é o médico oncologista, coordenador do Serviço de Oncologia da Rede Meridional aqui no Espírito Santo, Fernando Zampronho. A gente está falando sobre o tempo de exposição a hormônios e como que isso pode impactar nas estatísticas de câncer de mama. E aí as perguntas dispararam, o doutor Fernando gentilmente ficou aqui me aguardando. Eu sei que o senhor tem consulta, doutor. Vamos lá. E olha a quantidade de homens perguntando, doutor. Incrível. O Douglas, por exemplo, ele está me dizendo o seguinte: minha esposa decidiu não menstruar há aproximadamente 10 anos, com uso ininterrupto de anticoncepcional. Já estamos quase na casa dos 50. O risco disso? Olha, essas são situações que a gente não tem um estudo para câncer de mama em específico. Tá? E como eu falei antes, o uso do anticoncepcional ele tem um risco indireto no surgimento de câncer, né, do câncer de mama, porque a mulher não está tendo filhos. Então esse é o ponto. O não menstruar, né, ela não está menstruando lá no endométrio, lá embaixo, no útero, mas a ação do hormônio do anticoncepcional, regular como é, uma dose fixa e tal, ela está mantendo essa mama mais estável. Tá? Mas, no entanto, eu não estou tendo as gravidezes que protegem a mama. E é uma realidade. A gente não vai ter mulheres hoje que têm acesso à informação anticoncepcional, elas não vão ter 6, 7 filhos, até porque imagina como é que seria alimentar, cuidar dessa turma toda hoje no ritmo de vida que a gente tem. Não vai mudar isso, né? Então a gente precisa estabelecer as outras questões para contrabalancear a balança. Então, eu acho que é muito mais importante a gente falar que o ritmo de vida, o estilo de vida precisa ser mais saudável, né, para que esta variável compense todos os outros fatores de risco, né? Então eu posso trabalhar combatendo a obesidade, não fumar, não faz sentido as pessoas fumarem com tudo que a gente sabe hoje em dia, né? Praticar atividade física regular, nós temos aqui uma orla linda, a gente tem morros para subir, de bicicleta, caminhando, então a gente mora numa cidade privilegiada, nossa grande Vitória é muito privilegiada. Vamos sair para a rua. Eu gosto de praticar corrida de rua e eu vejo, todo final de semana a gente tem uma prova e cada vez mais gente participando, como é legal isso. Então, vamos pensar muito mais como que eu posso fazer para reduzir os riscos, né, modificáveis, que só depende de mim. Né? A gente não vai passar a ter mais filhos para reduzir o risco de câncer de mama. Isso aí. A gente vai continuar usando anticoncepcional. Então a gente vai ter que lidar com as outras variáveis que eu posso mexer. Né? É isso. Tem uma que mandou pergunta logo cedo e dizendo o seguinte: retirada do útero aos 40, não possuo filhos. Quais são os meus riscos para câncer de mama? Olha, a retirada de útero, ela não compreende risco de câncer de mama. Ela não entrou em menopausa. Ela só não está menstruando porque ela não tem o órgão que faz a menstruação acontecer. Mas se ela preservou os ovários, ela está ciclando hormonalmente. O ovário está ovulando e está continuando a funcionar. Exceto se ela tirou os ovários. Mas dependendo da situação, assim, a gente tem pouquíssimas indicações para tirar o ovário numa idade tão jovem desnecessariamente. Então, geralmente eles são preservados, tá? Então ela funcionaria como uma população geral.
Tirar o útero não aumenta risco de câncer de mama. Suas dicas agora para a gente fechar, Fernando? Não, primeira dica, assim, ó, a gente começar a cuidar das nossas meninas, né? Eu falei de menacme precoce, né? É importante a gente levar no pediatra. Quando o pediatra identifica nas meninas o broto mamário aparecendo numa idade muito antes do previsto, os pelos pubianos, os pelos axilares, vindo numa idade muito precoce, né? Tipo lá 7, 8 anos, opa, não é para acontecer isso. Então o pediatra já pode dar o alerta de que essa menina tem um risco de menacme precoce. E a gente tem endócrinos pediatras, ou seja, são especializados na questão glandular. Essas meninas precisam passar nessa avaliação. Os pediatras já fazem esse encaminhamento. Então é muito importante isso. E uma dica, mudou o cheirinho da axila, talvez é um dos primeiros sinais de que essa menina vai entrar em puberdade. E ela pode entrar em puberdade precoce, então, quando, mudou ali o cheirinho. Gente, tem que ficar atento. Leva no pediatra para poder já avaliar esse fator de risco. Tem tratamento para segurar a menacme precoce, a puberdade precoce. Excelente. Tá? Inclusive no SUS. Tá? Então a gente começa a mudar por aí. Começamos a mudar também hábitos alimentares desde pequeno. Então uma casa onde pai e mãe comem de modo saudável, o filho vai comer de modo saudável. E comer de modo saudável não é caro, é pelo contrário, é o mais barato, é o que está na feira, gente. Então, fazer comida natural, descascar mais, desembrulhar menos. É um mantra que a gente tem que repetir para as famílias. Isso se traduz em mais saúde de modo global, tá bom? Não fumar, obviamente. Praticar atividade física desde cedo, tudo isso começa muito cedo para que vire hábitos saudáveis e eu carrego esses hábitos para a minha vida inteira. Igual estudar, né? A gente estuda muito cedinho e para poder ser um bom profissional, ter destaque e tudo mais, exatamente a mesma coisa. Então começa tudo muito cedo. E obviamente as pessoas que têm famílias que têm casos de câncer que se repete, isso tem que ser relatado ao seu médico de confiança. No caso específico de câncer de mama, de ovário, de próstata e de pâncreas, lembrar disso. Conversa com o seu ginecologista. Será que eu estou numa família de risco? A gente tem profissionais também especializados em genética, em oncogenética, que fazem o heredograma familiar, que muitas vezes, sem fazer teste genético, já tem um indicativo de começar o rastreamento mais precoce, né? Então hoje nós temos esses profissionais, vários desses profissionais aqui no estado do Espírito Santo, que podem ajudar essas pessoas a rastrear melhor. E não esquecer, hoje, 40 anos de idade, todas as mulheres, mamografia e ultrassom de mama periodicamente. E nós vamos particularizar as que estão abaixo dos 40 anos por esses fatores de riscos individuais e riscos familiares. Muito bom. Por fim, pode terminar. Fernanda, me perdoa. Lembrar, terapia de reposição de hormônio, ela é segura, tem as suas indicações, procure sempre um profissional sério e que estuda muito esta área. Suplementação de hormônio ou chip da beleza não tem dado de segurança, o uso é proibido, é por conta e risco do indivíduo. Então a gente tem que questionar esses padrões de beleza que levam ao consumo dessas substâncias. Será que é isso mesmo que a gente precisa? Né, para ficar isso também como mensagem. Adorei, doutor Fernando, sempre muito bom, viu? Ter essa oportunidade aí de dividir com os meus ouvintes o conhecimento de vocês. Vida longa, hein? Obrigado, conta com a gente.